Olá, bem-vindos ao programa Vitrine. Isso aí, quinta-feira, a gente vem chegando já para anunciar que o final de semana tá aí. Vamos aproveitar e olha, em Teresópolis já tem, aliás, Teresópolis na região, né? Já está acontecendo o Festival de Inverno Sesc, Festival Sesc de Inverno desse ano. Então aproveite, dê uma pulinha lá, porque tem muita coisa boa acontecendo aqui em Terê. Tem vários eventos culturais pela cidade todinha, também em comemoração dos 131 anos da cidade. Tem exposição de quadros lá na Casa de Cultura. Enfim, a cidade está cheia de eventos. Dá uma pesquisada, dá uma procurada, e a gente vai trazer esses eventos também para cá, para você ficar conhecendo. Bom, e a gente já começa o programa de hoje com a nossa mensagem do dia. Vamos ativar o desembaraçador? Olha só! Eita nós! E olha só, era quase que uma oração, minha Nossa Senhora. E são muitas mensagens aqui positivas, então vamos lá. O nome dessa mensagem de hoje é Livre Ser. Que eu possa ser livre para fazer o que me dá prazer. Que eu sempre tenha tempo para as coisas e pessoas que amo. Que eu saiba me entregar, sonhar, recomeçar sempre que necessário. Que eu possa lidar bem com o passado, viver intensamente o presente e deixar o futuro chegar livremente, sem sofrer por antecipação. Que meu universo seja sempre do tamanho dos meus sonhos, nunca menor que minha grande vontade de viver. Então tá aí, repita sempre, né? Vamos que vamos, pensamento positivo para a gente enfrentar nosso dia a dia, para a gente acolher com carinho tudo que vem para a gente, tudo que acontece, e agradecendo sempre. E vamos lá, previsão do tempo de hoje? Vamos descobrir? Roda aí! E hoje, dia 21 de julho, quinta-feira, máxima de 24 graus e a mínima de 12 graus. Dia de sol com nevoeiro ao amanhecer e as nuvens aumentam no decorrer da tarde. Então tá aí, previsão de quinta-feira. E na sexta-feira, dia 22 de julho, máxima de 25 graus, mínima de 11 graus. O tempo é ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e a noite linda de inverno, céu limpinho. Então tá aí, previsão do tempo desta quinta e sexta-feira. E vamos que vamos. E olha, hoje tem enquete da semana para você que ainda não respondeu. Dá tempo de correr e responder. Quem está ligadinho aí na programação da Teresópolis TV, fique atento porque toda semana tem enquete. A enquete dura de segunda a sexta-feira, onde você pode conhecer qual é a pergunta, dar um pulinho lá no Facebook, dar uma pesquisada. Se não viu a pergunta em algum dos programas, pergunte, né? Mande a mensagem que a gente vai passando para você aí qual é a enquete da semana. Não deixa de participar, porque é sempre bom a gente ouvir você. E aqui, né, na Teresópolis TV, você tem essa oportunidade de dar sua opinião, de responder, de falar o que acha. Enfim, bora conhecer a enquete de hoje, da semana, né, que os resultados saem na sexta-feira. Roda aí! O estacionamento rotativo vai começar a ser cobrado no centro da cidade em breve. Você concorda com mais essa despesa imposta pelo prefeito de Teresópolis? Então diga aí se você concorda ou não. Agora, ao concordar ou não concordar, né, você tem que levar em conta também, né, se, né, tem que ser pago o imposto, se vai cobrar aí o estacionamento rotativo. Se eu não me engano, são os meninos da Promage também que entram nessa. Então, analise todas as partes. O valor, será que é um valor justo? O que vão fazer com esse dinheiro? Será que vão fazer com esse dinheiro? Gente, é muita coisa para pensar e você tem que dar sua opinião sim, hein? Bom, envia
uma mensagem pelo WhatsApp para o celular, né, para o número de celular da Teresópolis TV. Então, se você ainda não tem o número, anota aí. 21979240013. Repetindo, 21979240013. Então, gente, a partir desse número de WhatsApp, você vai responder aí a enquete, o que você acha. Mas pensa bem, né? Coloca toda a sua opinião, dê a sua justificativa, né? É bom, porque assim as pessoas vão podendo debater sobre os assuntos que acontecem em Teresópolis, tá bom? E é nossa função debater sempre. Você pode também acompanhar o resultado dessa pesquisa na sexta-feira, se eu não me engano, no programa do Paulinho, que é ao vivo também, né? Então não deixe de assistir, não deixe de dar sua colaboração. Sai também lá no Facebook da Teresópolis TV, você também encontra essas respostas e as outras enquetes que já aconteceram por aqui. Então, gente, é isso aí. Responda a enquete, participe. E também é o momento de você, né, deixar a sua opinião. Isso mesmo. E agora a gente passa para um convite. Vou pegar até aqui já um dos livros, né? A gente tem falado disso, nossa, muito tempo. É o nosso projeto Brasil e Brasileiros, Conhecer para Amar e Respeitar. Tá chegando no finzinho. Que pena. Empresários, venham me socorrer, né? Vamos continuar com o projeto e eu convido vocês, né, que tem crianças em casa no último dia, né? Quase último, né? O penúltimo, o domingo não conta, né? Domingo é só para dar aquela descansada final. Ou no sábado, último dia de férias, vamos botar assim, né? No dia 30 de julho, falta pouco. No dia 30 de julho nós estaremos na Casa de Cultura, no bairro de Fátima, apresentando a contação de história, né, dos livros Acuã e Potiara. A gente vai ter também oficina, vai presentear, quem conseguir chegar lá, né? São 120 lugares na Casa de Cultura, então não deixe para a última hora para você poder participar com a gente, tá bom? E gratuito, isso mesmo, entrada gratuita. Papais e mamães, levem suas crianças para participar, para assistir a contação de história. Vai ter oficina, muitas surpresas legais, tá bom? Então, recapitulando, no sábado, anota aí para não esquecer, no sábado, dia 30 de julho, a partir de 2 horas da tarde, a gente começa o evento, tá? E vai ter a contação de histórias, vai ter música, tem os livros, tá? Tudo gratuito para criançada. Mas lembrando, Casa de Cultura só comporta 120 lugares. Então, né, fique esperto para você não perder essa oportunidade, tá bom? E esse projeto é um projeto via lei de incentivo fiscal, que a gente fala aqui de vez em quando, né? De vez em quando a gente traz alguém para conversar e vamos continuar trazendo. Agora vem aí, né, outras leis, né, como a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, quer dizer, muita informação, é muita coisa boa. Vamos aproveitar para fazer coisas boas, para deixar, né, um material cultural bom e para valorizar os nossos artistas de Teresópolis, tá? Então, vamos lá, continuando. Esse livro aqui, vou chegar aqui bem pertinho para você dar uma olhadinha. Editado pela nossa editora Alecrim, guardem este nome, minha gente. E aqui, peraí, deixa eu organizar aqui na minha câmera. Nossa, sempre dou um erro aqui. Aqui, Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Regina Supermercados, que abraçou a ideia. Então, olha, outros mercados de Teresópolis, tá? Esses supermercados que chegaram agora, né? Tem aí vários novos na cidade. Olha só, sigam pelo menos o exemplo, né, desse supermercado que já está aqui, há muitos anos, que entende de verdade aí a necessidade da população, que abraça esse setor cultural,
que está aqui com a gente. Não foi só o meu projeto que eles já patrocinaram outros projetos. Então, gente, pessoal, mercado, empresas que estão chegando agora em Teresópolis, estão aí fazendo também, né, com que a população gaste com vocês, né, que invista em vocês. Então, pelo menos sigam esse exemplo aqui, ó, e abracem também os projetos culturais. Quer saber como é que faz? Procura a gente, manda mensagem, fala com alguém. Eu tenho certeza que o pessoal vai indicar aqui, a gente vai também fazer ótimas parcerias. Precisamos levar projetos como esse para todos os cantos de Teresópolis. E esse projeto passou aqui nos 3 distritos. Estivemos em Motas, em Biú, nos Lúcios, em Água Quente, no Alto, na Barra, no bairro São Pedro. E olha, falta muito lugar para chegar. E a gente precisa que todo mundo abrace também, né? Então, como é que funciona o projeto de lei de incentivo? O empresário ele pode patrocinar via lei de incentivo fiscal ou particular também, né? Por que não? Venha fazer parceria com a gente. Vamos levar aí o nome da sua empresa fazendo coisa boa para a cidade onde você está se estabelecendo, onde você tem a população que compra com você, né? Siga aqui o exemplo do Regina Supermercados, siga o exemplo também dos doadores, que a gente não tem, né, autorização assim para falar, mas a gente às vezes fala de teimoso, né? Precisamos, né, de pessoas que tenham esse entendimento sobre a cultura e vem muita parceria chegando por aí. Então, convido vocês, venha também, tá bom? A gente vai pro comercial e minha gata aqui, a Lulu, para quem não conhece, né, já está aqui me perturbando para acabar o bloco. Peraí, vai pra lá, Lulu. A gente vai pro comercial e volta já já. Olá pessoal, sou Fátima Olímpio do Ateliê Arte e Reciclagem. Eu sou artesã e artista plástica. Eu moro aqui em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. E hoje eu vou mostrar para vocês o meu trabalho e como fazer essa peça reciclável. Esse trabalho é feito com textura e fuxico. Eu vou mostrar para vocês agora os materiais. Olá pessoal, eu vou mostrar para vocês agora o material que eu vou usar nesse trabalho, tá? Uma garrafa para limpar, para higienizar a garrafa. Vamos precisar de um paninho velho, né? Que todo mundo tem em casa, né? Um paninho. Papel de seda para fazer a textura. E você pode usar também essas sacolas que a gente compra o pão, tá? Essa aqui no caso tá branquinha assim, tem vários anúncios aqui, mas tem aquela tipo papel pardo também. Eu acho que tem o nome daquele papel, mas parece papel pardo, né? Você pode usar também, tá? Eu hoje vou usar o papel de seda, tá? A cor também não tem problema, você pode usar a cor que você tiver em casa, tá? Eu tenho esse, vou usar esse aqui. Um potinho para misturar, diluir um pouco a cola. Você pode usar também esses pratinhos, né, de isopor que a gente compra em padaria, qualquer coisa, né? A cola, vou estar usando essa aqui, Cascorex. Essa que é a universal, tá? A água, né? Para misturar um pouquinho a cola, para diluir um pouquinho. Os pincéis. Eu tô usando, eu tô mostrando 2 aqui, tá? Porque pode usar, não precisa ser um pincel grande, pode ser um pincel assim também, menor. Eu não tenho mais aqui a série nem o número, que já apagou.
um pote, tá? Para você estar limpando o pincel. Eu vou limpar aqui, que eu tenho esse tanquinho. Ó, a gente compra em loja de artesanato, eu vou usar esse aqui. Ele é legal porque ele tem aonde você colocar o pincel, não sei nem se dá pra ver, tá? Pra apoiar o pincel, para o pincel não ficar amassando no fundo. Mas pode usar um assim também. Para decorar, eu vou usar o fuxico, tá? Que é feito também com paninho que você tem aí na sua casa, um paninho já não precisa ser novo, tá? Aí você corta o círculo do tamanho que você preferir, tá? Você pode usar para fazer o fuxico, você pode usar, por exemplo, ó, de fazer o molde, o fundo, né, de um vidro, uma tampa, né? É só colocar e riscar. E depois fechar o fuxiquinho, tá? Eu ensino uma outra hora a fazer o fuxico. Vamos usar também um aplique de resina, tá? Na peça. E pérolas para decorar. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Vou usar pérolas. Tá? Aqui eu tenho de vários tamanhos. Eu devo usar esse tamanho aqui. Deu pra ver? Tá? Vou usar esse aqui, ó. Então, é isso que nós vamos usar para estar fazendo uma peça parecida com essa, porque eu vou usar uma outra garrafa. Eu vou usar essa garrafa aqui, tá? Que é menor, tá? Mas vou usar o mesmo processo que eu usei aqui. Vou fazer a textura, vou colar o fuxico e vou usar um aplique, tá? E depois eu ainda vou fazer o acabamento em cima. É porque eu não tenho esse aplique aqui. Eu vou ter que depois criar uma outra peça para colocar aqui em cima. Mas você pode colocar uma rolha mesmo, ou uma tampinha de madeira. Também fica legal. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como preparar a garrafa para receber a textura, tá? Eu vou usar um paninho, tá? Com álcool. Então, essa garrafa aqui eu já dei uma lavadinha nela e agora eu vou usar o álcool para limpar melhor. Esse processo aqui tem que fazer para qualquer técnica, né, que você for usar, você tem que fazer esse processo aqui, de limpar bem a garrafa, para receber o material que você for usar. Então, a garrafa já está limpa. Então, aí a garrafa já limpou a peça, né? A sua peça lá já está limpinha. Aí você já pode começar a aplicar o papel, tá? Precisa pintar de branco igual essa daí, não? Então, essa aqui tá com esse branco porque é uma garrafa que eu já tinha aqui em casa e eu tinha usado o primer. Quando você usa o primer, é quando a garrafa vai receber tinta, porque senão sai. Se você não tiver essa base de primer, a tinta não segura, porque o vidro é muito lisinho, né? Aí não segura. Então,
Como eu tenho essa garrafa aqui, eu vou aplicar a textura aqui em cima, tá? Mas não é necessário, você já pode aplicar a textura direto. Limpou, já pode aplicar a textura, o papel com a cola, que vai colar e vai aderir bem, porque vai usar a cola, tá? É só porque eu tenho essa aqui, que já está preparada para qualquer outra técnica que eu quisesse usar aqui, tá? Decopagem, pintura, já poderia estar usando aqui em cima do primer, tá? Sempre que for usar tinta, tem que passar o primer, tá? Então, vamos lá. Ó. Tem que explicar que tem que forrar. Ah, tá. Então, você pode já aplicar, amassar o papel, tá? Ó, amassa ele, porque a ideia é ficar com essa textura, né? Na hora de colar, ele ficar. Aí você vai colando. Tá? Eu cortei para ficar mais fácil, porque aí você vai colar mesmo. Pode até cortar em pedaços menores, mas aqui eu só dividi ao meio. Ó. Eu já vou cortar aqui também. Amassou. Vou deixar aqui separado. Ó. Você pode estar usando papel de seda, se você tiver o branco, até mesmo comprar, você pode usar o branco, porque depois vai pintar mesmo em cima, vai usar, porque aqui de repente tem que usar mais de um ademão de tinta para cobrir. E o branco já facilita, né? Mas eu tinha esse aqui, eu vou usar esse. Ó, a cola fechou aqui. Então, o que eu faço? Eu vou colocando aqui aos poucos. Eu não coloco muito não, porque eu vou colocar um pouquinho de água. Ó. Pega o potinho e vira assim na câmera para o pessoal ver. Ó. Eu vou colocando aos poucos, porque se não der, eu faço mais. E um pouquinho só de água. Só para só para diluir um pouquinho a cola. Aí vamos começar agora a passar a cola. Ó, pode ser bem generosa aqui na cola. Ó.
Olá, estamos de volta! E no programa de hoje, é claro, chegou aquela hora que todo mundo gosta, todo mundo tem curiosidade, quer saber um pouquinho mais. Vamos conhecer os artistas, vamos conhecer quais são os assuntos do momento na cultura. E bom, hoje a gente traz para vocês mais uma visita da nossa querida Marilu Andrazan, que pertence, né, além de uma artista incrível, pertence ao Fórum de Cultura de Teresópolis e também ao Conselho de Cultura de Terê. Então, Marilu, bem-vinda mais uma vez! Oi, tudo bem, Cláudia? Tudo bem, pessoal? Estou eu aqui de volta. A Cláudia, ela me propôs uma vez por mês, né, Cláudia? Isso aí! Vir aqui e falar sobre a nossa cultura, sobre o que está acontecendo em Teresópolis, sobre o Fórum de Cultura, sobre o Conselho, né? E eu me dispus a fazer isso. Então, estou aqui de volta. Isso mesmo, porque afinal de contas, né, as pessoas, né, a população de Teresópolis precisa entender o funcionamento dessas coisas, precisa entender o quanto é importante a participação da população para ajudar a melhorar a cidade, né? Não pode deixar tudo na responsabilidade só de quem está lá governando, né? A gente precisa também dar as opiniões e falar o que a gente precisa. Como é que tá aí? Dá aí um resumo aí do fórum. Vamos começar pelo fórum, né? Como é que tá a atuação aí das coisas? Bem, o fórum, ele está pegando fogo, né? O assunto do momento que devia ser a Lei Paulo Gustavo, né? Hoje, né, o que está pegando mesmo é a história do som dos músicos nos bares, né? É um problema difícil de resolver. Isso vai ser, nós vamos conversar melhor sobre isso, né? Estamos debatendo dentro do fórum, né, as soluções possíveis, o que é possível fazer, o que não é, né? E nesse debate nós vamos chegar a um denominador comum, mas na conversa, né? O pessoal do fórum e entre nós, né? Que nós não só somos consumidores, como somos também produtores, né? Então, nós conseguimos olhar os dois lados da questão. Então, estamos tentando ver como é que fica isso. É um problema crucial que vem de anos, né? Há anos que isso está rendendo, né? E vamos ver se a gente consegue uma solução. Ainda não tem, né? Mas é isso que está pegando fogo hoje, né? E, paralelo a isso, nós temos as leis de incentivo que foram aprovadas na Câmara, né? A Paulo Gustavo e a Aldir Blanc, né? E foi uma votação até muito interessante. Eu acompanhei um pouquinho, né? Aí eu sempre falo aqui que eu não gosto muito dessa coisa de política partidária, mas quando se fala, né, acaba entrando nos nossos interesses, naquilo que a gente acredita e luta, a gente tem que ficar de olho, né, em quem que a gente está colocando para representar a nossa vontade lá e se eles realmente estão fazendo isso. Estão fazendo aquilo que prometeram que iam fazer, né? Porque muita gente não entende, né, e às vezes trata a política como se fosse um jogo de futebol. Vamos combinar que está bem assim, né? Hoje em dia está assim. Existem torcidas, coisa que não é para ser torcida. O político ele é para ser cobrado, né? E não ter bandeirinha sacudindo, né? Ele tem que ser cobrado daquilo que ele se propôs a fazer, porque ele se propõe a fazer uma coisa e na hora mesmo não faz, né? Fica no discurso, né? Eu não vou fazer, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. E olha, eu vi, tem entrevistas, né, que foram dadas não sei por que canal, mas na época das eleições, né? E candidatos que disseram que iam fazer e acontecer, e hoje você vê que o discurso dele é totalmente outro, né? Ele faz discurso para o povo, mas na hora que entra, ele ele é cooptado, né, a defender
posições totalmente contrárias àquilo que ele defendeu durante a campanha, né? E aí os eleitores é que tem que ficar em cima dessa gente para dizer, olha, você não está fazendo aquilo que você se comprometeu a fazer, né? Isso. Né? É a mesma coisa que alguém que é contratado, olha, vou te contratar para fazer hambúrguer, né? Você falou para mim que sabe fazer um bom hambúrguer. E aí, na hora de fazer o hambúrguer, faz um pastel, né? Pois é. Então, o dono da empresa, que somos nós, o povo, é que tem que saber, será que este cara que está lá, que é o meu empregado, né? Porque é a gente que está pagando. Nós que pagamos, eles são nossos empregados, na verdade. O polícia é nosso empregado, nós é que sustentamos eles. Pois é, então, será que ele está fazendo hambúrguer, que ele falou que ia fazer, ou ele está fazendo um pastelzinho, né? Ou uma outra coisa, né? Então, tem que prestar atenção. E com isso vieram aí essas leis, né? Paulo Gustavo e Aldir Blanc, que vieram para socorrer a cultura. E eu digo, não só os artistas, né? Porque é claro que o artista precisa do trabalho, ele trabalha com isso. As pessoas têm que parar com aquela historinha que o pessoal conta, né? Desde a gente, quando criança, né? Quando a gente é criança, que escuta aquela história da cigarra e a formiga, né? Que a cigarra toca, canta, encanta o verão todo e a formiga trabalha o verão todo. Ué, mas peraí. O trabalho da cigarra é cantar, né? Por que é só a formiga que trabalha? Se a cigarra está cantando, ela está animando, né? É um trabalho. Então, uma fábula que acaba que deturpa a cultura também, né, gente? Na verdade, a fábula não é bem em cima dos personagens, tá? Na verdade, nós transformamos a fábula nos personagens. Pois é isso que eu estou falando. As pessoas na verdade, os personagens estão fazendo alusão, né? Então, foi infeliz usar a cigarra, né? Pois Porque todos os animais, eles têm uma função, um porquê da existência. Ninguém está à toa, nem a mosca, né, a barata, todos eles têm. Não, estou falando sério, existe uma função para eles dentro do universo, né? E você dizer que a cigarra é preguiçosa, quer dizer, o artista é preguiçoso, né? Ele quer viver do bem bom, enquanto a outra é trabalhadora. Mas não era isso bem que a fábula queria falar. O que a fábula queria falar é que se você não fizer por onde ganhar a sua vida, você vai ficar na penúria. É isso que eles querem dizer. E não a cigarra cantando ou a formiga trabalhando. Quer dizer o seguinte, se você não fizer por onde, né, você não vai ter como se sustentar, né? Porque existe gente que fica descansando, né? Que descansa na sombra, esperando. Aliás, hoje em dia isso você tem demais, né? A adolescência estendida, né, que vai aos 30 anos, né? Então você vê um indivíduo adulto já cheio de podendo trabalhar e fica ainda na casa da mamãe, do papai, e os pais assumem isso também, é um erro, não vou dizer que é erro de um, erro de outro, mas é uma situação, iam falar de sociologia agora, não vamos falar sobre isso. Mas essas pessoas que não estão produzindo nada, né? Se você produz alguma coisa, e cultura é uma produção, né? Você está fazendo alguma coisa para a comunidade. E a comunidade tem que dar um jeito de contribuir para a manutenção disso. Quando dizem que a arte não serve para nada, já escutei esse discurso, né? Aí eu pergunto, você vê televisão? Você está vendo arte. Você escuta música? Você assiste uma peça de teatro, né? Música clássica, você para dormir, você vai escutar uma musiquinha clássica, é arte. Então você tem a arte o tempo todo na sua vida, né? Os utensílios de cozinha que você usa na cozinha, eles foram feitos através da arte. Depois eles foram manufaturados, transformaram em produção em série, né? Deixaram o campo da arte. Mas o primeiro foi uma criação artística.
né? Então, a arte está embutida em tudo que você faz. Na sua roupa, no meu colarzinho, né? No corte do meu cabelo. A arte está em tudo isso, né? E as pessoas não percebem, né? Acham que a arte usufrui da arte e acha que ela tem que acontecer graciosamente, né? E o artista verdade. precisa sobreviver, porque se ele não tiver como sobreviver, ele não tem como fazer a arte. É isso mesmo. Difícil, é um pouco difícil as pessoas entenderem. Se E você essa tirar... aqui é a nossa função, né? É ir explicando, ir falando, porque eu tenho certeza que uma hora, né, as pessoas vão acordar e vão começar a olhar os produtores artísticos, né, os produtores de cultura com um outro olhar. E aí a gente volta na Lei Paulo Gustavo, na Lei Aldir Blanc, no Conselho, no Fórum, todas essas funções, tudo isso reunido para proporcionar, né, essa retomada pós-pandemia, né, da cultura, e que as pessoas vejam nesta retomada a cultura com um outro olhar, né, com um olhar com mais respeito, um olhar com mais sensibilidade também. A gente vai para o comercial. Consumiram muita cultura durante a pandemia. Isso mesmo. A gente vai para o comercial e volta rapidinho para a gente poder entrar aí nesses assuntos. O programa passa voando, né, gente? Dá vontade de ficar aqui umas 2 horas só confabulando e contando para você aí de casa. A gente vai para o comercial e volta já já. Estamos de volta e o programa de hoje fala da cultura em geral e da cultura teresopolitana. E se você aí está assistindo nosso programa, é de outra cidade, procure conhecer, veja se sua cidade tem fórum cultural. Se não tem, comece a movimentar. Fiquei sabendo, já aproveito para mandar um grande beijo lá para Araruama, pessoal do Gênio Insano, que já estão lá também fomentando o Fórum de Cultura de Araruama. Eu fiquei muito feliz em saber. Em breve, quem sabe, a gente traz eles para cá também, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? E mostrar para você aí de Terê que outras cidades também se movimentam, né? E a gente hoje está com Marilu Andrazan, que participa do Fórum de Cultura de Teresópolis e também do Conselho. Marilu, só para poder retomar nosso papo aqui, né? O que tem a ver o Fórum de Cultura com o Conselho de Cultura? Que aí o pessoal já vai entendendo melhor a mecânica da coisa. São instituições complementares, né? O Fórum de Cultura é um fórum, na verdade, né, em que reúne os artistas de todas as áreas, né? E que levam as suas demandas, as suas discussões, os seus problemas, as suas aflições e até as suas pautas de eventos, né? Há uma troca em relação a isso dentro do próprio fórum, né? Hoje, quer dizer, ele representa a sociedade civil voltada para a cultura, o fórum, né? E o que é o Conselho de Cultura? O Conselho de Cultura ele é paritário. Ele tem metade dos seus membros são do poder público, né? E a outra metade da sociedade civil, né? Então, é a hora que o poder público e a sociedade civil conversam entre si para resolverem os problemas, né, que são trazidos pela sociedade civil. É uma aproximação, né, do poder público da base, né, da base, quer dizer, do povo que faz cultura, né? E esse povo que faz cultura se reúne através do fórum e quer dizer, em vez de ficar procurando quem é pelo esse mundo de gente, o que seria importante, o que estão querendo, né? Que é difícil fazer isso. Você tem isso concentrado dentro do fórum e o fórum aí auxilia, junto com o poder público, auxilia a resolver as demandas da população e até explicar certas demandas que a gente fica cobrando, querendo saber e acaba que não tem que ter outra saída, né?
como foi levado na última reunião do Conselho, o problema da cobrança, muitas cobranças, estavam se reclamando, muitas cobranças para os eventos, né? Porque tem que recolher isso, tem que recolher aquilo outro, tem que prestar conta, tem que pagar os locais que são públicos, mas tem que ser pagos. A reclamação era essa, né? E aí foi feita uma explicação, que tem leis que determinam que sejam cobrados certos valores, né? Lei do ISS, né? Tem lei dentro do próprio município, né? Que faz cobranças. O poder público tem... ele não cobra em dinheiro, mas cobra em forma de participação do uso da máquina pública, né? Que seria a Casa de Cultura, o Teatro Municipal, né? A Casa Arthur Damasio, né? Você teria que dar uma contrapartida para o uso disso. Mas não pode ser, não é dinheiro, você não pega o dinheiro e dá. É feito é tirado um valor, não sei exatamente como é que isso funciona, não, tá? Mas é estipulado um valor do uso, tá? E esse valor você dá uma contrapartida, que pode ser em workshop, em oficina, ou então através dos patrocinadores, né, dos eventos, lâmpada, papel higiênico, material de limpeza, né? E isso é uma forma de você contribuir, dar uma contrapartida do uso do espaço público, né? E não se sabia disso, a gente só cobrava, né? Ah, que absurdo, a prefeitura está cobrando. Eu também achava também. Eu acho que tem muita falta de informação. E uma coisa que eu tenho pesquisado também aqui, não só aqui através do programa, mas também através do Jornal Alecrim, a gente sempre pergunta para as pessoas, tanto que a gente, quando a gente entrevista, né, não só os artistas, mas também pergunta para a população que às vezes está ali presente, né, o que acontece com Teresópolis, o que está faltando para que a nossa cultura seja, né, mais apresentada, tenha mais abertura. E assim, é quase que unânime, o ponto-chave é divulgação, né? O pessoal fala muito que falta divulgação das coisas, né? Que às vezes tem projetos maravilhosos acontecendo na Casa de Cultura, no teatro, enfim, em vários locais da cidade. Tem movimentos acontecendo, mas ninguém sabe. E aí o público não vai porque diz que não sabia, ou quando soube já tinha passado, né? Mas então, isso é uma coisa... É uma demanda. Essa demanda é importante, né? Deixa eu só concluir a outra, para não ficar no ar, né? Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que pensar uma forma de fazer com que os valores cobrados dos artistas para expor, esses valores vá para o Fundo de Cultura, que é uma forma de depois o próprio artista se beneficiar. Porque está no fundo, o fundo vai gerar cultura e todos nós seremos beneficiados. Foi uma saída, tá? E agora, esse Fundo de Cultura é bem importante, né? Que também é um outro ponto que a gente tem que anotar aí no nosso caderninho para poder conversar com as pessoas, para que elas saibam como é que funciona. E o Fundo de Cultura, ele precisa ser municiado, tá? A lei é muito bonita, ela tem que ser renovada agora, né? Mas ela está perfeita, eu já li, eu não teria que mexer nela, tá? Mas as possibilidades de suprir o fundo, alimentar o fundo, tem que ser através de leis complementares, né? E essas leis não saíram ainda. É isso que agora o Conselho vai ter que tratar, entendeu? Das leis de fomento à cultura, que vá nutrir o fundo, não através da Lei Paulo Gustavo ou da mas através de meios e mecanismos que sejam constantes, anuais, para sempre, entendeu? Isso é uma coisa que vamos ainda discutir, não sabemos ainda todas as possibilidades, mas isso é uma coisa que é uma pauta agora para
para o Conselho. Tá? E isso é bem importante, né? Porque a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc, se eu não me engano, é até 5 anos, né? Acho que a Lei Aldir Blanc são 5 ou 3. São 3 anos. 3 anos. São 3 anos as duas? Paulo Gustavo termina agora em dezembro. Tem que ser usado até dezembro. É uma coisa muito rápida, entendeu? E vamos ter que fechar até dezembro. E ela é ela tem uma especificidade. Ela sai, a grande parte do dinheiro sai do fundo de audiovisual. Então, o audiovisual ele vai ser mais privilegiado, né? Ele vai receber, acho que 2/3 do volume, né? E 1/3 vai ser distribuído pelos demais artes. Né? Mas isso também é porque sai de um fundo específico, né? Uhum. E ela tem que ser botada em prática até dezembro. Olha só, tá vendo? Então vem aí muitos projetos para Teresópolis, né? Se Deus quiser. Eu tenho alguns sonhos, né? Um dos meus sonhos é ter uma sala de cineclube, não é usar... Olha! Tem uma coisa muito bonita que está acontecendo, né? Na Casa de Cultura, né? A Mariane está promovendo festivais de cinema, né? Mas o cineclube, você passa o filme, depois tem debate, e é uma coisa que acontece sempre. Ele tem uma especificidade, né? Então, meu sonho é realmente ter a criação de um cineclube mesmo, um espaço que seja só para o cinema e que as pessoas vão assistir e depois vai se conversar a respeito desse filme. Que isso é muito importante também, né? Porque às vezes a pessoa assiste o filme e de repente, né, não entende. Quer trocar com o outro. Primeiro não entende, ou então entende, ou então quer trocar com o outro. Eu gostei disso. Com quem é que eu vou conversar sobre isso? Com as pessoas que assistiram o filme. E as pessoas que assistiram o filme estão todas juntas ali. Então ali é um lugar que você exprime os sentimentos que afloraram diante do filme, né? E você também pode ser instigado pelos outros. Alguém fala uma coisa que você não prestou atenção, aí vai prestar atenção depois. E isso agrega muito valor a nós mesmos, né? Muito bom. E até dá mais ideias, né? Inspira, né? Diante daquele debate, a criação de outros movimentos e assim vai. Sim. Mas tem que ser uma coisa constante, não pode ser uma coisa que acontece esporadicamente, entendeu? Tem que ser uma atividade da cidade semanal, toda semana ter, porque nós temos muito produtor de audiovisual na cidade. E incentivar também os novos, né, que estão entrando. Isso aí. Né? E se toda semana você tiver um filme e um debate a respeito disso, você está movimentando tudo isso, né? Porque você discute todos os ramos da arte dentro do cinema, né? É a sétima arte. Muito bom. Então, vamos torcer, né, para que tudo dê certo. Marilu, a gente agradece a sua presença, já sabe que está escalada para vir mais vezes, porque é um assunto muito extenso, né? A gente convida você aí de casa a mandar suas perguntas, né? Ficou com alguma dúvida, quer saber mais, né? Entra na página do fórum, tem no Facebook, tem no Instagram, né? Tem as reuniões do conselho, que são semanais as reuniões do conselho? Não, ou mensais? Na última quarta-feira do mês. Toda a última quarta-feira do mês. E então, é pública, todo mundo pode assistir. Pois é, então aproveite, né, pesquise, né, pergunte, pode mandar as perguntas para a gente também. E a Marilu, mais uma vez eu te agradeço, né, a doação do seu tempo, né, do seu saber aqui para trazer mais esse fomento, né? É mais uma pulguinha que a gente coloca aí na orelhinha do pessoal para ver se o pessoal bota a cuca para funcionar. E aí aproveito então, pegando o teu gancho, convidar para que todos assistam realmente as reuniões do Conselho, que elas acontecem na última quarta-feira do mês, sempre na última quarta-feira do mês. E atualmente ela acontece às 18 horas na Casa de Cultura. Então até o endereço tem, na Casa de Cultura, 18 horas, toda quarta-feira. Toda última quarta-feira do mês. Todo mundo pode ir, todos os artistas ou não artistas, quem se interessa pela arte, pode ir e assistir o que está se discutindo.
Isso é uma forma de você ter uma participação cidadã no que acontece na cidade, né? Obrigado, Cláudia, pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui conversando contigo. É muito curto, né? Eu queria falar sobre a propaganda, mas vai ficar para a próxima. É isso aí, é bom que o pessoal já fica esperando aí. Mas Marilu vai estar aqui sempre com a gente vai sempre promover esse debate, né, para poder mexer com o pessoal. Vamos botar o pessoal para começar a entender um pouco mais, se aprofundar, né, nessas questões da cidade também, né, gente? É uma outra forma de você olhar o que está acontecendo na cidade, né? Para você ver, não é só, né, tem muitas notícias que parece que ficam só naquele, né? Não, a gente tem um mundo, um universo, né, para a gente discutir dentro dessa cidadezinha piquititinha, né? Vai terminando por aqui e amanhã a gente está junto com vocês.